No Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito administrativo. O professor Gilbert de Ângeles vai falar sobre responsabilização, procedimentos disciplinares, instauração do processo administrativo disciplinar, comunicação dos atos, instrução processual, além de abordar os aspectos da defesa, do relatório final e do julgamento. A aula 5 começa agora. Olá, que alegria ter você aqui nesta aula especial sobre processo administrativo disciplinar. Eu sou o professor Gilbert de Ângeles, estou muito feliz com a sua companhia e muito honrado em ministrar esse curso para o programa Saber Direito, um programa do qual eu sou muito fã e admirador. Hoje o nosso tema é Direito Administrativo Disciplinar e estamos a tratar do processo administrativo disciplinar, também conhecido como PAD. O processo administrativo disciplinar, falamos já nas últimas aulas, que ele é composto de 3 fases. A fase da instauração, a fase do inquérito administrativo e a fase do julgamento. Estamos na parte final de inquérito administrativo, tratando de defesa escrita, relatório final. E vamos, na sequência, falar da última fase, que é o julgamento. E claro, como nem tudo termina no julgamento do processo disciplinar, falaremos também das vias possíveis que um servidor punido tem para buscar a alteração dessa sanção. Aula muito importante, fique conosco que o assunto de hoje é bastante relevante para quem se interessa pela administração pública. E vamos agora para o nosso primeiro slide da aula de hoje, que trata sobre defesa escrita, momento crucial do processo. Aqui nós vamos falar sobre a citação, o prazo, a defesa técnica, diligências indispensáveis e revelia. Essa é a nossa primeira parte da aula de hoje, uma matéria muito relevante. Vamos relembrar, o inquérito administrativo, que é a segunda fase, ele começa com a instrução, que é onde se produz todas aquelas provas. Depoimento, oitiva de testemunha, prova pericial. E fecha-se com o interrogatório. Fecha-se com o interrogatório, última etapa da instrução. Mas o inquérito segue com a eventual indiciação. Indiciação é o momento que a administração pública vai verificar se há ou não elementos de culpabilidade daquele agente, elementos de autoria e materialidade. Uma vez convencida, ainda que com base no princípio do indubio pro società, na dúvida indicia para seguir a apuração. Pois bem, uma vez feita a indiciação, abre-se um prazo para a defesa escrita. Falamos nas aulas anteriores sobre as comunicações no processo disciplinar, e uma delas é a citação. Citação para apresentação de defesa escrita. Artigo 161, parágrafo 1º, ele vai nos trazer que o indiciado será citado por um mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa num prazo de 10 dias. Primeira observação, esse prazo não é em dias úteis. É um cuidado que eu peço a vocês, principalmente os advogados que estiverem a atuar, mas também eventuais servidores que façam a defesa no processo administrativo, entender que esse prazo não é contado em dias úteis. Então, um prazo de 10 dias. Mas o parágrafo 2º do artigo já vai nos falar que, havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum de 20 dias. Então, será o prazo. O prazo ele ainda poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências que sejam indispensáveis. Aqui estamos falando, sobretudo, diligências realizadas pelo próprio acusado, como a busca de determinados documentos que venham a elucidar os fatos, que sejam necessários para a elaboração da defesa, ou diligências que dependam da comissão. Nesse caso, haverá, então, esse prazo em dobro. Aberto o prazo,
é um momento muito sensível. E por isso que quando falo que a contratação de advogado deve ser lá no início do PAD, é porque o prazo de 10 dias é muito curto. Sobretudo se for um processo complexo. Até você contratar o advogado, ele se inteirar do processo e apresentar a defesa escrita, terá pouquíssimo tempo de trabalho. O que acarretará em honorários mais caros, em muitas situações, e poderá também comprometer a qualidade da defesa. É claro que há espaço, muitas vezes, até dentro do campo do informalismo moderado e também em respeito ao contraditório e ampla defesa, muitas comissões têm a sensibilidade de ampliar esse prazo a pedido da defesa. Já atuei em casos onde fiz esse requerimento e as comissões prontamente atenderam, ampliando o prazo, entendendo que ali havia agora um advogado que estava tomando conhecimento do processo naquele momento, precisava de um tempo maior. E o bom senso, a razoabilidade, nesses casos, prosperou. Mas a lei, a princípio, dá um prazo de apenas 10 dias. Então, fique ligado nesses pontos. Um outro aspecto é que um aspecto fático relevante é que pode existir por parte do acusado uma recusa. Uma recusa em receber e dar ciência da citação. Por que ele faria isso, professor? Faria talvez por raiva, por inconformismo com a citação, talvez para tentar tumultuar o processo, atrasar o início da contagem do prazo, ganhar um tempo para contratar um advogado, enfim. Havendo a recusa, o parágrafo 4º nos diz que o prazo será contado da data que for declarada pelo membro da comissão que fez a citação. Membro esse que deve contar com a assinatura de 2 testemunhas. Então ele vai atestar a recusa e a partir daquela data declarada será contado o prazo de 10 dias. O que nos leva a outros 2 pontos. O primeiro é o da mudança de residência. O artigo 162 diz que o indiciado que mudar de residência, ele fica obrigado a comunicar o fato à comissão, justamente para que ele possa ser encontrado. O artigo seguinte diz que ele, estando em local incerto e não sabido, será citado por edital. É o meio que a legislação encontrou para driblar situação onde o acusado tenta fugir da citação. E na hipótese desse artigo, na hipótese então da citação por edital, a lei nos diz que o prazo será de 15 dias contado da última publicação em edital. Então, se publicar em mais de um edital, considera-se a última como marco inicial e o prazo será de 15 dias. Esses são alguns pontos práticos relevantes. Temos mais um que é a revelia. Você que nos acompanha, que porventura tem conhecimento em processo civil, já deve ter visto que a revelia tem seus efeitos. Primeiro, o que é a revelia? Revelia é quando aquele devidamente citado tem um prazo para se manifestar e não se manifesta. O prazo transcorre e não há manifestação. Em um processo civil, a revelia tem efeitos importantes de se considerar verdade aqueles fatos alegados. Claro que há alguns elementos, algumas limitações desse efeito da revelia, mas essa é a consequência inicial, considerar verdadeiro o fato narrado na inicial. Aqui, obviamente, isso não acontece na medida em que estamos lidando com um processo sancionador. O direito administrativo sancionador aqui não pode admitir que o simples fato do servidor não se defender considere-se verdade toda a acusação. Por quê? Porque o ônus da prova incumbe à administração pública. Então o fato deve estar provado, independentemente de ter ou não se defendido. Mas o efeito da revelia aqui é outro. Tendo sido regularmente citado por qualquer um dos meios que mencionei, mesmo edital,
não se manifestando, competirá à comissão a nomeação de um defensor ad hoc. Ad hoc significa alguém que vai atuar naquele caso, naquele ato. Então, alguém, normalmente um servidor público, que não é advogado, preferencialmente alguém com formação jurídica, fará a defesa do servidor. Então, veja que situação difícil. O servidor já não contratou um advogado, deixou de apresentar as próprias razões, será defendido por um terceiro que talvez não tenha o conhecimento dos fatos, das circunstâncias, do direito, para lhe apresentar uma defesa adequada. Mas essa é a situação que a lei nos traz, a do defensor ad hoc. Seguindo, e aqui um ponto interessante, vocês vão lembrar que eu falei que o presidente da comissão tem que ter um nível igual ou superior ao do acusado no que diz respeito a cargo e nível de escolaridade, ou nível de escolaridade. Aqui, a situação é semelhante, porque a defesa por defensor ad hoc deve ser realizada por alguém de igual nível. Qual é a ideia? A ideia é que tenha-se uma defesa por alguém de um nível similar àquele que poderia estar fazendo a sua própria manifestação. Ora, seria complicado você retirar um profissional de nível superior e colocar um profissional de nível médio para fazer a sua defesa. É óbvio que haveria prejuízo nessa situação. Então deve ser igual ou superior. Preferencialmente que seja superior para que se mantenha um nível de defesa adequado. Esses são alguns elementos que nós podemos tratar no que diz respeito aqui à defesa escrita. Um outro ponto já tratado anteriormente, mas que vale reiterar, é a questão da defesa técnica. Nós falamos que a súmula 5 do Supremo, ela estabelece que a defesa técnica não é obrigatória. Não ofende a Constituição a falta de uma defesa técnica. Mas preferencialmente que seja feito por um profissional da área, porque um profissional da área terá maior condição de apresentar um trabalho adequado. E esse é um momento muito sensível. Esse é um momento muito sensível, porque se você for indiciado, o servidor indiciado, ele está numa posição de risco. Uma posição onde ele poderá ser demitido, poderá ter a sua aposentadoria cassada e, portanto, é momento sim de se defender. Um outro aspecto da defesa escrita que merece aqui a nossa análise. A defesa, nós falamos que é sobre fatos. Mas a defesa é muito mais ampla. Vejam comigo esse aspecto. A defesa, ela deve ser também processual. É um momento em que se apresentará eventuais nulidades processuais para que se busque restabelecer a ordem e a legalidade do processo. Não alegar nulidades no momento certo acarretará uma espécie de preclusão. E buscar apresentá-la somente numa ação judicial será tido como nulidade de algibeira e não será reconhecido. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Então, há uma limitação no que diz respeito a esse ponto. Por isso, a defesa escrita ela tem como um dos elementos cruciais a apresentação de questões processuais que tratem de prazos, de nulidades, de questões do rito do processo administrativo, vícios no que diz respeito à instauração da comissão, a portaria instauradora, instauração do PAD, nomeação e designação dos membros, tudo isso, o que tiver de elementos, deve ser apresentado. Mas também rebater o fato, enfrentar os argumentos de mérito, enfrentar a tipificação naquilo que for adequado e apresentar também atenuantes que possam ser consideradas para fins de dosimetria da pena nos casos em que se admite. Portanto, a defesa técnica, apesar de não ser obrigatória, é recomendável e fundamental que seja feito um trabalho
que tenha todos os elementos. Falamos que o defensor ad hoc, o defensor dativo, poderá ser nomeado nos casos de revelia. Mas ele também poderá ser nomeado no caso em que o acusado, agora indiciado, apresenta uma defesa de próprio punho de uma qualidade ruim, de uma qualidade insuficiente, que não enfrente os elementos, as acusações, as provas. Sabe qual é o nome disso no direito? Inépcia. Uma defesa inepta é aquela que não cumpre o seu papel. E o que os próprios manuais aqui já mencionados nos trazem é que, em havendo uma defesa inepta, feita pelo acusado, indiciado, deve ser designado o defensor dativo. Agora, se essa defesa for feita por um advogado, que pressupõe-se técnico e habilitado para o exercício da profissão, a orientação dos manuais é que não se considere inepta, salvo alguma exceção realmente muito evidente. Porque a comissão delimitar que a defesa feita pelo advogado não é boa o suficiente é inclusive uma ofensa a um profissional do direito, esse sim habilitado pelas normas vigentes, esse sim bacharel em direito, aprovado no exame de ordem, espera-se que tecnicamente qualificado para apresentar a sua defesa. E se optou por um caminho ou outro, pressupõe-se que talvez seja uma estratégia da defesa que deve ser respeitada pela comissão. Eu aqui faço até como adendo, eu tenho um livro que se chama Ensino Jurídico em Colapso e eu falo de falhas de formação para o exercício da advocacia. Mas aí é uma discussão acadêmica, uma discussão que compete à Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu faço parte, defendo, mas também luto pela melhoria da qualidade dos profissionais. Entendo que há um problema, isso precisa ser resolvido, mas a orientação nesses casos é que só se defina que a defesa é inepta, sendo feita por um advogado, se o caso realmente for gritante, para dizer aqui de uma forma bastante clara. Bom, seguindo nos elementos que são peculiares aqui a essa fase do processo. Falei de defesa escrita. Defesa escrita vem após a indiciação. E é um momento crucial, porque é a última chance de convencer a comissão processante da sua razão, das suas teses de defesa, das suas provas. Comissão essa que já indiciou por estar, a princípio, convencida de uma autoria e materialidade. Então é um desafio muito grande, porque a mesma comissão que indicia é aquela que vai apreciar a sua defesa. São algumas particularidades do direito administrativo disciplinar. Cito mais uma. A administração pública, ela é ao mesmo tempo vítima do ilícito, ela é quem o processa e ela é quem julga e aplica a punição. Olha como ela ocupa diferentes posições. Não se vislumbra em outras áreas do direito cenários parecidos, onde a própria vítima é quem julga o agressor e aplica a pena. Pois aqui no direito administrativo assim o é, e por isso é importante muito cuidado e atenção a esses princípios todos que nós falamos, para que não se caminhe por caminhos do arbítrio, da perseguição, do desvio de finalidade. Dito isso, vamos então ao relatório final. Ora, uma vez feita a defesa escrita, devidamente apresentada, pode ter sido por um advogado, pode ter sido por um procurador, um defensor ad hoc, também chamado de dativo, ou mesmo pelo acusado. Temos, enfim, uma defesa que não foi considerada inepta. Primeiro passo, óbvio, do direito é a análise da defesa, uma análise que seja efetiva, que se busque examinar todos os elementos para que se reconheça
para que se reconheça se há ou não razão nas teses de defesa, tanto as processuais quanto as de direito material, as que tratem de elementos fáticos e também questões subsidiárias a respeito de dosimetria da pena, a respeito de um enquadramento um pouco menos severo, enfim. Há espaço para isso, isso deve ser examinado. Bom, chegamos ao relatório final. O relatório final é elaborado por quem? Pela comissão. Comissão composta por 3 membros. Falamos, mas vale relembrar. Essa comissão, formada por 3 membros, ela irá examinar a defesa, ela irá resumir as peças principais dos autos. Quem é do direito está acostumado com a expressão relatório de uma decisão. O que é o relatório de uma decisão? O relatório de uma decisão, ele trata das questões, ele resume as questões principais de um processo. Quem são as partes, quais são os pedidos, quais são os elementos, quais foram as decisões proferidas. Aqui, de maneira similar, o relatório começa por resumir as partes principais dos autos. Testemunhas que foram ouvidas, testemunhas que estiveram sendo ouvidas no processo, todas as provas que foram produzidas, e aí temos neste slide os elementos necessários. Mencionará provas que se baseou para formar a sua convicção. Esse ponto é importante. Primeiro há o resumo das peças. Há, na sequência, a análise da defesa. Mas depois disso, o slide que está na tela para você, o que ele vai nos falar? Vai nos falar que o relatório final ele tem que ser conclusivo. Ele tem que ser conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade. Fundamental. A comissão não fica em cima do muro. A comissão se posiciona, se entende pela absolvição ou se entende pela condenação. E aqui não estamos dizendo que ela condenará ou absolverá. Estou dizendo que ela tem que concluir e apresentar a sua posição. Caso entenda pela responsabilidade do servidor, vai indicar o dispositivo legal ou regulamentar que for transgredido, bem como circunstâncias agravantes ou atenuantes. E, na sequência, os autos serão remetidos à autoridade que determinou a instauração para julgamento. Vem comigo, entenda o que eu estou tentando dizer para você. Houve uma iniciação que delimitou uma acusação. Houve uma defesa escrita. A comissão, ao analisar a defesa, poderá concluir pela inocência do acusado. Poderá concluir pela inocência porque está provada a sua inocência ou porque não há provas suficientes para a condenação, mas propor assim a absolvição. Poderá reconhecer uma nulidade processual, poderá reconhecer alguma, o que é muito difícil, que ela reconheça a nulidade que ela própria incorreu, mas em tese será possível, poderá. E já me deparei com casos dessa natureza, onde a defesa escrita alega uma nulidade, ele reconhece a nulidade para refazer aquele ato, por exemplo, de indiciação, e faz uma nova indiciação e abre um novo prazo para a defesa. Bom, mas aqui vamos partir da premissa de que houve uma conclusão pela culpabilidade, aqueles elementos de autoria e de materialidade. Lembrando também que o ilícito acontece quando há um fato típico ilícito culpável. Então verificou-se esses 3 elementos. O relatório final então será conclusivo, indicando a responsabilidade, indicando qual foi a infração cometida, apontando eventuais agravantes e atenuantes e devolverá os autos para quem? Para quem instaurou o processo. Por exemplo, o corregedor daquele órgão, o ministro de Estado, aquele que tiver a autoridade no controle da disciplina, seja originária ou delegada. Pois bem, a autoridade instauradora julgará, será o nosso próximo assunto, julgará, ou remeterá para quem tenha autoridade e competência para o julgamento. Relatório final, então, é uma peça muito importante que estabelece o entendimento da comissão sobre o que foi
apurado. Agora veja um ponto que é interessante, que não é muito comum, mas acontece. É a discordância entre os membros da comissão. O ideal, é claro, é que a comissão esteja coesa, sempre dentro de um acordo que eu digo, conseguindo formar consensos a cada decisão que for tomada. Mas em alguns casos, isso não acontecerá. Pode ser que um servidor esteja convencido que está provada a culpa do acusado, aqui acusado indiciado. Pode ser que o outro membro da comissão entenda que não está provado e um terceiro entenda que está comprovada a sua inocência. Nesse exemplo que eu estou dando, 2 defendem a inocência. Um pela falta de prova, outro pela comprovação, mas defendem a inocência e um é pela acusação. O que vai acontecer nesse caso? Vale o voto do mais velho? Vale o voto do presidente? Não, é maioria. E como é que fica? Semelhante ao que acontece no Poder Judiciário. Aqueles que concordarem, serão 2 nesse caso, para que se tenha maioria, farão o relatório final. Aquele que discordar poderá apresentar o seu voto apartado. Voto apartado, consignando qual é a razão da sua discordância e o seu posicionamento. Isso dará os elementos necessários para que a autoridade julgadora defina quem tem a razão e defina e julgue conforme as circunstâncias do processo. Isso é natural do direito. Se não fosse, não teríamos decisões de primeira instância sendo reformadas pela segunda instância. Decisões de segunda instância sendo reformadas por tribunais superiores. É natural a divergência. Da mesma forma, aqui, isso pode ocorrer. E a solução é essa, havendo discordância, relatório final pelos que concordam e voto apartado por parte daquele que tem. Então, um posicionamento que foi voto vencido. Chegamos, então, ao nosso terceiro slide. Terceiro slide que trata do julgamento. Momento importantíssimo do processo. O julgamento, olha esse artigo, isso aqui é o artigo, salvo engano, é o 168 da Lei 8.112, que diz que o julgamento acatará o relatório, salvo quando contrário às provas dos autos. Ou seja, deve-se resguardar e se preservar o trabalho da comissão, pois foi ela que apurou os fatos e que teve contato com as provas e que, de fato, conduziu todo o processo. Mas, quando as provas dos autos conduzem para um entendimento diferente, deve, então, o julgamento ser distinto ao relatório. E por isso que há toda uma área jurídica responsável por cuidar dessa análise. Outro ponto importante aqui do julgamento é que, havendo algum vício insanável, será declarada a nulidade, que pode ser total ou parcial, e constituída outra comissão para instauração de novo PAD. Veja o que estamos a dizer. Processo nulo, ele pode ser nulo na origem, portanto, integralmente nulo. Por exemplo, se instaurado e conduzido por uma autoridade incompetente, por um órgão que não poderia instaurar aquele PAD, será integralmente nulo. Mas, em sendo parcialmente nulo, será declarada nulidade, formada uma nova comissão e conduzido um novo processo. Poderão ser aproveitados atos que não forem prejudicados pelo reconhecimento da nulidade. Então, imaginemos que a nulidade se deu por causa de um vício na indiciação. O que foi anterior à indiciação poderá ser aproveitado. O nosso ponto primeiro, ele é relevante para a gente entender a sistemática. A comissão indiciou, chegamos à defesa escrita, a comissão fez um relatório final concluindo pela culpa do
acusado e propondo, por exemplo, a demissão. Isso irá para o setor jurídico do órgão. O setor jurídico fará uma análise técnica dos autos. E essa análise técnica, feita por advogados, colegas advogados, mas aqui advogados públicos, eles irão examinar os autos do processo e emitirão parecer jurídico, que ajudará a autoridade julgadora a decidir. Isso é fácil de você pensar na prática. Um servidor público do Ministério da Educação. A quem compete demiti-lo? Se for o caso, conforme todos esses elementos do processo, a demissão compete ao ministro do Estado. Não só a demissão, mas também o julgamento como um todo. Compete ao ministro do Estado. Se compete ao ministro de Estado, ele que fará a decisão. Mas é óbvio que o ministro de Estado, com todas as incumbências de um ministro da Educação, ele não vai ter tempo hábil, isso é lógico da organização do Estado, ele não terá tempo de sentar e estudar o processo. Ele tem um setor jurídico para isso. Ele tem servidores e equipe que fazem esse trabalho e que levam a ele para que ele tome a decisão. A decisão é dele, mas há um trabalho técnico por trás, trabalho que é feito pela assessoria jurídica, pelos advogados públicos que compõem aquele órgão. E esse trabalho, então, será no sentido de examinar se o relatório final está de acordo com os autos do processo, se a conclusão de fato tem amparo na lei. Se estiver tudo ok, deverá ser julgado conforme o relatório final, mas há casos onde isso não acontece. E aí eu vou te contar situações curiosas, por exemplo. O servidor público consegue que a comissão vote, se posicione no relatório final pela absolvição. Mas o julgamento vem condenando e demitindo o servidor público por entender que, em verdade é caso de demissão. Porque as provas dos autos confirmam a ocorrência do ilícito com seus elementos de autoria e materialidade, e é caso, então, de se aplicar a pena prevista na lei. Isso acontece. Também mencionei na última aula que a defesa escrita ela é sobre fatos e não sobre a tipificação. Para dizer que em alguns casos a indiciação está apontando uma conduta que se prevê pena de suspensão. O relatório final conclui pela pena de suspensão, mas, ao fim e ao cabo, o julgamento decide por demiti-lo por alterar o enquadramento, sem alterar fatos, porque a defesa é sobre fatos, mas entendendo que aqueles fatos, na verdade, se amoldam a outro ilícito e a pena, portanto, seria mais gravosa. Isso é possível, o direito admite essa circunstância. Com isso, temos um julgamento. Julgamento esse que poderá, naturalmente, deixar insatisfeito o servidor indiciado, e aqui nesse caso punido. Servidor esse que poderá buscar, e aí a nossa parte final da aula de hoje, porque já falamos que as suspensões possíveis são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Falamos também nas outras aulas que tem um prazo prescricional, que se conta da data do conhecimento do fato. Falamos nas últimas aulas que essa prescrição ela é de 5 anos para os casos de demissão, 2 anos para casos de suspensão, 180 dias para casos de advertência. Mas imaginemos então que vem uma condenação e uma condenação grave. Aqui cito, por exemplo, a demissão ou a cassação de aposentadoria. O servidor demitido, então, por um ato, naquele exemplo que estávamos a tratar, um ato do ministro do Estado.
agora? Normalmente é nessa hora que aquele servidor que não buscou um advogado na instauração do processo, não buscou um advogado na iniciação, agora sim é provável que ele busque. Até porque compete ao advogado a postulação perante o Poder Judiciário, nesse caso será necessário, então acaba buscando um advogado para encontrar uma saída. Primeiro ponto que eu digo é que essa saída já é um pouco mais difícil. O ideal é que o trabalho comece lá atrás. Vou aqui fazer uma comparação da advocacia com a medicina. Uma doença grave, quando descoberta nos estágios iniciais, ela tem mais chance de ser superada. O paciente tem mais probabilidade de conseguir superar uma doença quando ela ainda está no estágio inicial e terá todo um tratamento. Se você descobre a doença e inicia o tratamento já num estágio muito avançado, talvez não seja mais suficiente o tratamento e as chances serão reduzidas. O caminho é semelhante aqui com a advocacia. Quando o advogado tem a chance de ingressar no processo desde a origem, há todo um planejamento, uma estratégia, um trabalho sendo construído para se buscar um resultado. Para se buscar, é claro, o advogado tem obrigação de meio, mas ele trabalha com os seus meios almejando chegar a um resultado que seja a absolvição, que seja uma pena menos gravosa, por exemplo. Se ele é contratado já no momento posterior, talvez, quando dá demissão, ele terá um espaço de manobra menor e uma chance reduzida de conquistar o êxito e resolver o problema do cliente. Mas ainda assim, é caso de procurar um advogado e tentar ver se você tem algum direito, se você tem alguma possibilidade. Mas vamos então de forma objetiva. Quais são os caminhos? Eu diria 3, pelo menos, 3 essenciais. Recurso administrativo. Saiu a decisão ao espaço para recorrer, para rediscutir o mérito administrativo dentro da administração pública. Recurso administrativo, então, é um caminho viável, mas o prazo é curto e é preciso agir com celeridade. Temos ainda o caminho da revisão disciplinar. Revisão disciplinar, pedido de revisão, que é um pouco mais complexo, porque demandará fato novo que não foi examinado. Vamos com calma. O recurso administrativo ele tem fundamento no artigo 56 da Lei 9784 de 99. Ele não está previsto na 8.112. Já a revisão aqui tem previsão expressa na Lei 8.112, e vai tratar, então, da possibilidade, aqui estamos no artigo 174, que vai falar que o processo disciplinar poderá ser revisto, olha que interessante, a qualquer tempo. A qualquer tempo. A pedido ou de ofício. De ofício significa que a administração, ciente de um fato novo, dá início a essa revisão. A pedido seria a requerimento de uma parte interessada. Pois bem, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da via eleita. Você que é profissional do direito deve conhecer a ação revisional, deve conhecer a ação rescisória, artigo 966 do Código de Processo Civil, e a ação rescisória, ela é excepcional, porque ela combate o trânsito em julgado. E em situações excepcionais é possível, então, rediscutir aquela matéria. Aqui, meus caros, a ideia é semelhante. É a qualquer tempo, mas é excepcional.
é excepcional, é preciso que tenha fatos novos, circunstâncias que não foram ainda examinadas. E aqui, você vai lembrar que nós falamos do ônus da prova. O ônus da prova, lá atrás, é da administração pública, é ela que compete comprovar a culpa. A culpa aqui no sentido da culpabilidade. É a ela que compete comprovar a autoria e materialidade da infração disciplinar. Mas quando estamos no ambiente da revisão, o ônus agora é de quem peticiona. O ônus é do requerente. Ele é que deve demonstrar que há uma ilegalidade, que há uma injustiça, que há uma situação concreta. Injustiça que eu digo porque a lei fala em justificar a inocência do punido. Então, se há um caso de inocência, há uma injustiça, inadequação da penalidade aplicada. Nesses casos, compete então ao servidor ou ao interessado, aqueles previstos na lei, o ônus da prova. O ônus agora inverte, quem tem que fazer é o interessado. Mas temos ainda um outro elemento, e a lei diz claramente que a simples alegação de injustiça não é fundamento para revisão. Isso você pode fazer no ambiente de um recurso. No recurso administrativo, você tem a possibilidade de alegar uma injustiça, que a pena está inadequada. Mas a simples alegação de injustiça não é fundamento para seguir com uma revisão disciplinar. Por fim, temos ação judicial. Ação judicial, claro que temos a ação judicial. E por quê? Porque a Constituição Federal ela nos diz, no artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ora, se há uma lesão ou ameaça a um direito, a lei não vai impedir que você chegue ao Poder Judiciário. Professor, então, foi demitido, vai lá e judicializa. Calma, não é bem assim. Por quê? O STJ, ele tem uma jurisprudência já consolidada, de que o controle jurisdicional do PAD, ou seja, o tratamento do assunto dentro do Poder Judiciário, esse tratamento, ele é restrito. Ele é restrito ao quê, meus caros? Ele é restrito ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Ou seja, é um exame de legalidade, é um exame para verificar se o processo foi regular. Mas é defesa. Defesa, nesse caso, significa é proibido incursão no mérito administrativo. Separação dos poderes, que nós conhecemos bem, é nesse caso dizer que compete à administração pública julgar o mérito administrativo. Dizer se o servidor incorreu no ilícito ou não é mérito administrativo. Analisar as provas dos autos e chegar a conclusões é mérito administrativo. Mas há casos onde teremos irregularidades no que diz respeito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, que poderão dar ensejo, por exemplo, a uma nulidade do PAD, ao reconhecimento de uma prescrição, por exemplo. Então, são aspectos mais formais e menos de mérito. Isso é interessante porque se você quer uma defesa de mérito, essa defesa tem que ser feita no momento oportuno. Esse momento oportuno é dentro da esfera administrativa. É no processo disciplinar, ao longo do inquérito administrativo que nós falamos aqui, ao longo da defesa escrita, são esses os momentos principais. Ou ainda, eventualmente, num recurso ou no pedido de revisão. Mas o Poder Judiciário fará uma análise um pouco mais sucinta. Por isso digo sempre que é importante falar com o advogado, consultá-lo, buscar uma
a análise do caso no nascedouro. No nascedouro, porque lá na instauração do processo terá tempo adequado de trabalho para buscar provar a sua inocência e afastar a penalidade. Não o fez, faça no momento da indiciação, se for o caso, para que a defesa escrita seja técnica. Não o fez, faça logo após o julgamento para dar a chance de apresentar e interpor um recurso administrativo. E não o fazendo, ainda há o caminho, é claro, da revisão e do processo judicial, mas são caminhos um pouco mais limitados. E aqui eu trago dois óbices importantes no Poder Judiciário. Princípio da nulidade. Não há nulidade sem prejuízo. Logo, se você deixa para alegar uma nulidade no ambiente do processo judicial, corre o risco do judiciário, ainda que reconheça a ilegalidade, entender que não houve prejuízo. É aquilo que já mencionamos anteriormente em outras aulas. Percebe-se que o processo foi instaurado por uma autoridade incompetente, mas que aquilo não traz prejuízo. Se não traz prejuízo, não é nulidade. Esse é um desafio, precisa ser superado e isso tem que ser feito de maneira técnica. Qual é o outro ponto? Para fechar a nossa aula de hoje, é a nulidade de algibeira. É a preclusão que decorre do fato de você não alegar a nulidade ao tempo correto. Ou seja, tem uma nulidade no processo que não trouxe prejuízo, não é uma nulidade. Trouxe prejuízo, mas você não alegou no tempo certo, preclusão, nulidade de algibeira, você não terá um resultado satisfatório. Portanto, um momento certo de fazer uma defesa técnica é desde o início do processo. Leve a sério o processo disciplinar. Se você é advogado, atua nessa matéria, oriente os seus clientes, porque de fato é necessário que se tenha uma atenção adequada sobre o tema. Espero que tenham compreendido bem essa matéria, uma matéria muito rica, muito interessante, que demandaria mais tempo para a gente avançar em outros aspectos. Mas, com 5 aulas, acredito que a gente conseguiu explorar muita coisa interessante, espero que tenham gostado até aqui, o que nos leva à fixação do conhecimento. Vamos ao nosso quiz e a nossa primeira questão? Primeira questão na tela, sobre a indiciação do servidor público, assinale o item incorreto. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. A indiciação deverá especificar os fatos imputados e as respectivas provas. A defesa deverá ser elaborada por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Acredito que com o nosso estudo você não terá dificuldade de identificar a resposta. E essa resposta, que eu tenho certeza que você acertou, está na tela. É a nossa letra C. Lembrando que estamos aqui a pedir o item incorreto. Vamos entender? Primeiro nós falamos que quando há mais de um indiciado, o prazo é de 20 dias, é um prazo comum. Na letra B fala-se que a indiciação deverá especificar fatos e as respectivas provas. Artigo 161 da Lei 8.112. Essa é uma exceção daquilo que eu falei na aula anterior, de que muitas questões que dizem que algo deve ser de algum jeito podem estar erradas. Nesse caso, ela está certa. De fato, deverá especificar. A letra D diz que o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências indispensáveis. Corretíssimo, falamos disso. Por que que o C está errado? Porque diz que a defesa deve ser elaborada por advogado inscrito nos quadros da OAB, e nós vimos que a súmula número 5, vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, não obriga a defesa técnica, diz que isso não ofende a Constituição, a ausência de defesa técnica, e ainda a Lei 8.112 não especifica a necessidade de defesa feita por advogado, então, portanto, essa é a assertiva incorreta. Vamos para a próxima? Questão na tela para vocês. Sobre a prescrição, assinale o item incorreto.
A. Prescreve em 5 anos as infrações puníveis com demissão e cassação de aposentadoria. B. Prescreve em 6 meses as faltas puníveis com advertência. C. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. E D. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações capituladas também como crime. Vamos à nossa resposta, que está na tela. Resposta letra B. Prescreve em 6 meses as faltas puníveis com advertência. Atenção, atenção, estamos pedindo a assertiva incorreta, por isso que essa é a resposta. Vamos lá, prescreve em 5 anos? Sim, prescreve em 5 anos faltas puníveis com demissão ou cassação de aposentadoria. O prazo, como nós falamos em aulas anteriores, começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela administração pública. E nos casos capitulados como crime, aplica-se a prescrição da lei penal, vide Código Penal e artigo 142 da Lei 8.112, que vai tratar desse assunto. E a B está errada, essa sim é a nossa resposta, porque ele quer o item incorreto. É incorreto porque falta punível com advertência prescreve em 180 dias. Portanto, 6 meses está errado. Vamos para a nossa última questão, que eu tenho certeza que você irá acertar. Questão na tela para você. Assinale o item incorreto. Hoje estamos com todas as questões pedindo o item incorreto. Letra A. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Para defender o indiciado, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo. C. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. D. O julgamento acatará o relatório da comissão. Vamos à nossa resposta, que está na tela para você. O julgamento acatará o relatório da comissão. Essa questão, ela está sendo marcada como incorreta porque incompleta. Diz que o relatório acatará o julgamento acatará o relatório da comissão. No entanto, precisamos lembrar que só acatará se não for contrário às provas dos autos. Essa falta de complementação é que torna o item incorreto, na medida em que não é algo absoluto, em que o julgamento sempre acatará o relatório. Não, não. O julgamento acatará o relatório se não for contrário às provas dos autos. Verdade seja dita entre nós, cada vez menos tem sido acatado porque as instituições no âmbito jurídico fazem uma reanálise do caso e acabam, muitas vezes, discordando do relatório final no que diz respeito à penalidade cabível, ao enquadramento legal e mesmo quanto à culpabilidade. Então, o julgamento, o que a lei nos diz é que acatará o relatório, salvo se for contrário à prova nos autos. Por isso, marcamos essa assertiva. Meus caros, estamos chegando ao final da nossa última aula desse curso de Direito Administrativo Disciplinar, onde nos debruçamos nas últimas aulas sobre PAD, famoso processo administrativo disciplinar. Espero que tenha gostado. Mostramos, desde a origem desse curso, que o direito administrativo disciplinar ele é muito mais amplo do que somente os institutos da sindicância e do PAD. Apesar disso, dada a sua relevância, gastamos 3 aulas falando sobre esse assunto do processo disciplinar. E cada uma das particularidades passando por todas as fases e trazendo algo a mais, que é o próximo passo daquele que for julgado e eventualmente punido em um processo disciplinar. Também mostramos a importância do controle, a importância das chefias, de outros meios de apuração de ilícitos, de composição e de solução de conflitos, inclusive com a questão do ajustamento de conduta. Espero que tenham gostado, eu adorei
Para mim foi uma honra muito grande estar aqui no Saber Direito, falando com você, estudante de direito, advogado, colega, servidor público que tem interesse nessa matéria. Muito obrigado pela companhia, foi uma alegria imensa. Espero que todos tenham gostado. Sou o professor Gilbert de Ângeles. Desejo a você excelentes estudos. Fique ligado nos cursos aqui do Saber Direito, em todo o conteúdo que é produzido com carinho, com dedicação para você. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.